O jovem tá diante de um precipício e assumindo a responsabilidade por estar nessa situação, afinal ele é um fraco. Quando ele se joga, se questiona o motivo de ter nascido, e se tinha um motivo para estar vivo. Até o final, esse garoto sente que não conseguiu fazer nada, realizar nada, e agora sua vida péssima acaba. Durante a vida inteira ele foi tratado como lixo e agora vai morrer como lixo. Mais cedo, um guerreiro atacava um rato gigante, ao passo que uma maga invoca uma magia, com um garoto que se jogou no precipício. O espadachim acerta o inimigo em cheio com um golpe fulminante, mas o animal resiste e continua na luta. O espadachim cobra o encantamento que Jolene tá fazendo, então ela finalmente termina o feitiço e lança uma bola de fogo contra a criatura, acabando com a batalha. Com a vitória, o homem tira onda que suas habilidades são as melhores, enquanto a feiticeira puxa os créditos pra si, ressaltando que sua magia que salvou eles. Sendo mais humilde, o cara confessa que os dois se saíram bem, mas logo assume uma expressão de raiva pra mandar o terceiro elemento do grupo trabalhar, chamando ele de catador de lixo. O jovem corrige que se chama En, mas acaba tropeçando e sendo xingado de inútil pelo líder. Jolene pede pra Zoid ter pena do garoto, porque ele não é de classe alta comum como os dois combatentes da equipe, e sim de baixa comum. En pede perdão e argumenta que sua mochila tá pesada demais, mas Zoid não quer saber e manda o cara avaliar logo o rato gigante, porque é só isso que ele sabe fazer. Enquanto faz seu serviço, En reflete que sua ocupação é de um avaliador, de classe baixa comum. Ao nascer, a deusa da luz concede a cada ser uma ocupação, enquanto a deusa da escuridão concede habilidades. Ao treinar essas habilidades, você pode conseguir uma infinidade de capacidades, mas as ocupações são passadas de geração em geração e nunca podem ser mudadas. Essas ocupações são divididas em 3 níveis: classe baixa comum, alta comum e rara. A classe mais alta possui poucas pessoas, como comerciantes ricos e estrategistas militares. Na segunda mais alta tem pessoas como Zoid e Jolene, magos e cavaleiros feitos para lutar. Por último, no nível mais baixo ficam camponeses e avaliadores que não são feitos para batalha. Como as ocupações são herdadas, geralmente os filhos continuam na mesma profissão dos pais, mas como perdeu seus pais cedo, En não conseguiu continuar o negócio da família. Por essa razão, o jovem pegou outro caminho aberto para as classes comuns e se tornou um aventureiro, sonhando em ser rico. Contudo, nem sempre nós conseguimos o que queremos. Ao usar sua habilidade de avaliação, En analisa que o rato gigante possui classificação de raridade F, o rank mais baixo, mas seus dentes incisivos são de rank D. O problema é que o garoto não consegue arrancar as presas na força bruta. Zoid reclama que o cara tá demorando, então En pede ajuda para abrir a boca do rato. Zoid fica ofendido com esse pedido, porque jamais tocaria nesse bicho imundo, e Jolene complementa que esse é trabalho para um catador de lixo. Sem paciência, o espadachim joga uma pedra na cabeça do garoto e dá um chute na cara dele. Jolene ainda diz que eles dois se arriscaram para manter En seguro, enquanto ele só fica parado e distraído ao invés de demonstrar gratidão. Nisso, apesar de ter sido agredido, En pede desculpas por seu comportamento. Afinal de contas, ele sabe que no fundo, o mundo não é um lugar justo. Logo o jovem continua seu trabalho e abre a boca do rato com dificuldade, enquanto seus companheiros de time riem do nojo que é assumir esse tipo de função. Zoid ressalta que ser um avaliador deve ser horrível, já que basta levar o corpo do rato pra guilda que lá eles podem avaliar o animal com ferramentas mágicas. Sobre isso, En concorda que eles estão certos, porque a única coisa que ele sabe fazer é encontrar e arrancar materiais em monstros. Em outras palavras, no fundo, ele é mesmo só um catador de lixo. Então Zoid vai além, dizendo que eles fizeram o favor de deixar o catador entrar no grupo, mas só porque não quer colocar nenhum corpo nojento na sua bolsa mágica. Dito isso, os dois combatentes continuam o caminho e mandam En acabar logo com o serviço. Sozinho, a boca do garoto treme de tristeza e ódio, mas a única coisa que ele pode fazer é suportar. Quando o grupo segue caminho, eles encontram por sorte o cadáver de um cão do inferno. Na hora, Zoid manda o catador de lixo vasculhar o corpo, mas En ressalta que isso é um pouco estranho, porque segundo as informações da guilda, esse tipo de monstro não deveria estar nessa masmorra. Zoid não quer saber de papo mole e chuta o garoto pra cima do cadáver, ao passo que Jolene celebra o fato dos materiais do cão do inferno valerem uma nota. Na opinião do guerreiro, isso pede uma bebida depois da expedição, e então quando eles chegarem na hospedaria, bem que podia ter uma outra diversão com a maga. En avalia que o cão do inferno é uma raridade de rank B. Zoid observa, em meio a 2 caminhos à frente, que tem outro cadáver do mesmo monstro no caminho da direita. Então os olhos de En são tomados pelo pavor, porque com certeza algo não tá certo, já que o mapa diz que só tem um caminho. Cansado da birra do catador, o líder do grupo ameaça demitir En se ele se recusar a prosseguir. En tem noção de que poucos grupos aceitariam alguém com sua ocupação inútil, portanto decide continuar com sua equipe atual. No decorrer do grupo, eles encontram vários cães do inferno mortos, e Zoid acha que esse é uma montanha de tesouros. En expressa sua preocupação de novo, porque se tivesse sido um aventureiro que matou todos esses cachorros, teria coletado os materiais. O líder manda o catador calar a boca, mas de repente, um bando de cães do inferno surge na frente deles. Sabendo que não podem lidar com tantos inimigos, os humanos pensam numa forma de fugir. Então Zoid tem a ideia de Jolene paralisar
a En e deixá-lo como isca. A maga concorda com o plano e quando o garoto é impedido de se mover, os demais integrantes do grupo saem correndo e deixam ele pra morte. Diante disso, os cães avançam pra cima do garoto e o destroem com suas mordidas. A dor era tanta que chegou a anular a paralisia, então En aproveita para acertar 2 cachorros com uma pedra. Depois ele joga toda a comida que tinha na sua mochila para distrair os monstros e foge o mais rápido que pode, embora as feridas fossem tão profundas ao ponto de impedir que ele corresse. Porém, para piorar a situação, seus companheiros de equipe fecharam a saída. En encontra outro caminho, mas o final dava direto para um precipício. Nesse momento, En pondera sobre a pior forma de morrer, ser devorado vivo por cães do inferno ou pular num buraco que nem ao menos se sabe a altura. Ironicamente, no fim da vida, o garoto analisa que passou sua trajetória baixando a cabeça pra gente escrota como Jolene e Zoid, e ainda terminou abandonado e sem nenhuma habilidade útil para se defender. Seja como for, o jovem se culpa por ser fraco e se joga. Algum tempo depois, uma espécie de aparição em forma de mulher se aproxima do corpo de En e beija a testa cheia de sangue dele. Aos poucos, o humano abre os olhos e se pergunta se tá num sonho, conforme enxerga aquela figura feminina na sua frente. Depois, quando ele fecha e abre os olhos mais uma vez, nota que se encontra perante uma árvore gigantesca e que suas feridas foram todas curadas. Ao seu redor, uma cachoeira interminável cercava o local. En avalia a água e percebe que é a gota da árvore do mundo, capaz de curar doenças e feridas instantaneamente. Quando ele avalia a árvore, descobre que é a própria árvore do mundo, capaz de produzir mana infinita e de viver sem luz solar. En fica de boca aberta porque acha que será apenas uma lenda. Há muito tempo, esse mundo tinha uma única árvore do mundo. Para produzir a energia mágica que se usa no dia a dia, os seres respiram mana do ar, produzida por essa árvore, e convertem ela dentro dos seus corpos. Porém, dizem que a árvore secou e não existe mais. O fato de a mana ainda ser produzida gerou muitas dúvidas. Estudiosos acham que existem outras árvores do mundo em outros lugares, mas ninguém jamais encontrou nenhuma. Se lembrando dessa história, En toca a árvore e agradece por ela ter salvado ele. Nisso ele escuta uma voz feminina, mas como não vê ninguém ao seu redor, deduz que é fruto da sua imaginação. O garoto não sente a presença de nenhum monstro nesse lugar que é extremamente quieto para uma masmorra, e se pergunta o que deve fazer agora. Obviamente, Zoid e Jolene não vão mandar ninguém para resgatar o catador de lixo deles, e ainda por cima não tem comida nesse lugar, ou seja, antes de morrer de fome, En precisa se arriscar e tentar sair pela única saída que tá vendo. Sendo assim, ele se despede da árvore e anda em direção à única rota. Assim que ele se vira, a figura misteriosa surge, mas não se expressa, embora pareça que esse é seu desejo. À medida que anda pelo caminho esquisito, En reflete que esse é um território desconhecido pela própria guilda, e que pode haver monstros piores que os cães do inferno. Porém, apesar do medo, ele toma coragem e segue em frente, porque esse foi o tempo de impor limites a si mesmo. A partir de agora, En quer traçar seu próprio destino. Com isso em mente, ele pega uma pedra no chão para se defender e continua a caminhada. Passado algum tempo, apesar de esperar alguns monstros, até agora ele não viu nada demais por ali. Obviamente, En se alivia e imagina que pode achar uma saída a qualquer momento. Porém, uma lâmina passa em uma velocidade inacreditável e corta a orelha do garoto. Morrendo de dor, ele cai de joelhos e estica a mão para pegar sua orelha, mas alguns dedos são arrancados pela mesma arma. Logo uma foice é exibida em cena. En avalia o portador da lâmina e descobre que é um Gremlin, um pequeno demônio rank S com uma velocidade incomparável. Sem piedade, o Gremlin dá uma sequência de golpes que dilaceram En, sem conseguir se mexer diante dos ferimentos. O garoto reflete que avaliar as habilidades do inimigo não significa que você possa enfrentar ele. De uma forma ou de outra, o Gremlin se coloca nas costas do humano e ergue sua foice para desferir o golpe final. En fecha os olhos com força e espera pelo fim, porém tá demorando demais para isso acontecer. Então ele abre os olhos e nota que o monstro foi paralisado e em seguida esmagado por um ainda maior. O gigante era um urso da morte, uma criatura também de rank S. Tomado pelo pavor, En não consegue se mexer diante de uma ameaça desse tamanho. No mesmo instante, o urso acerta o rosto do humano com suas garras e destrói o garoto, tendo uma das garras rasgado o olho dele. En grita desesperado com a dor e o sangramento absurdo, mas o problema ainda não terminou. Em seguida, o urso da morte agarra o protagonista e esmaga ele com sua força brutal, deixando a vítima praticamente sem vida. Quando o monstro abre a boca e urra, En nota que agora é o fim. Nisso, uma quantidade de sangue é jogada pelo labirinto, mas não era de En, e sim do urso. Ao fundo, uma criatura misteriosa reclamava que foi ordenada a salvar um mero humano. Algum tempo depois, En acorda de frente para a árvore do mundo mais uma vez, e seus ferimentos tinham ido embora. Diante dele, uma bela garota, como se fosse uma fada de um conto de fantasia, segurava uma xícara de chá. Sem dizer nada, ela sorri pro garoto. Sem saber como reagir, os olhos de En tremiam de admiração, enquanto a criatura que resgatou o rapaz, alegando ser a mãe da garota, diz que sua filha teve o trabalho de preparar esse chá para ele, então é bom que ele beba como nunca bebeu nada nessa vida. Cheia de vergonha, a garota oferece o chá pro cara, mas como ele ainda tá meio travado, a mãe pega a xícara e despeja o líquido
líquido goela abaixo no coitado. Mesmo assim, Aang diz ter amado a bebida, e a moça loira fica tão feliz que suas orelhas se mexem. Tomado pelo sentimento, Aang acaba soltando que ela é linda, então a mãe avisa que a coisa vai esquentar se o humano pensar em qualquer coisa indecente com sua filha. Sendo assim, Aang dá uma baixada na bola e pergunta se foram essas duas que salvaram ele, e a de cabelo branco diz que Yuri implorou para que ela salvasse o rapaz. Yuri responde que não fez nada, mas a mãe esclarece que se não fosse pela insistência dela, esse cara já estava morto. Aang agradece humildemente, fazendo as orelhinhas da garota balançarem mais uma vez. Vendo isso, a mãe dá uma voadora na cara do fedelho e ordena que ele trate a filha de maneira mais formal. Yuri diz pra mãe que prefere ser chamada pelo primeiro nome, e é só nessa hora que Aang percebe que as duas se tratam como mãe e filha. Portanto, pergunta se elas realmente têm esse grau de parentesco. A garota de óculos responde que sim, ou é algo parecido com isso, pelo menos. Ela se apresenta como Úrsula, a guardiã da árvore do mundo. Segundo ela, esse mundo possui 9 árvores como essa, e os guardiões são os responsáveis por manter elas saudáveis e protegidas de ameaças. Desde que Yuri criou suas raízes nesse lugar, Úrsula mora na base dela. Aang acha estranho a garota agir como se Yuri fosse uma árvore, mas ela afirma que é exatamente isso que a garota é. Na verdade, Yuri é o espírito dessa árvore do mundo. Pensando nisso, Aang comenta que não é de se admirar que a moça seja tão bonita. Então Úrsula volta a agredir o sujeito sem misericórdia por sua ousadia descabida, dizendo que não devolveu o olho do fedelho para ele usar assim. A propósito, Aang se lembra que um urso da morte rasgou seu olho, mas agora ele tá completamente curado. Úrsula explica que curou ele com as gotas da árvore do mundo, mas como não foi possível reconstruir o globo ocular do humano, ela usou um pedaço da árvore para construir um olho espiritual artificial para ele, já que a Yuri pediu. Uma vez que Yuri pediu todas essas coisas, Aang pergunta o motivo. Então ela lembra que o garoto, após ser salvo, agradeceu pessoalmente a árvore, e isso tocou o coração dela. Afinal de contas, segundo Úrsula, é raro alguém cair nesse abismo, mas Yuri sempre quer salvar todo mundo que aparece. Contudo, ninguém nunca disse uma palavra de gratidão. Pelo contrário, ao descobrirem que essa é a árvore do mundo, as pessoas arrancam galhos e folhas para levar embora. Por essa razão, Yuri ficou feliz ao escutar as palavras de Aang. Sendo assim, o garoto aproveita para agradecer por ter sido salvo 2 vezes e ainda diz que deve sua vida a ela. Dessa vez, a garota não só balança a orelha, mas também seu corpo inteiro de vergonha. De saco cheio desse clima, Úrsula manda o moleque meter o pé, porque já foi salvo e não tem mais o que fazer ali. No entanto, Yuri tem certeza que ele vai morrer se tentar voltar sozinho e pede pra guardiã fazer alguma coisa. A protetora argumenta que seu juramento só permite que ela fique até certa distância da árvore do mundo, e o feitiço de teleporte não funciona nesse lugar, ou seja, não tem jeito. Escutando isso, Yuri começa a chorar, então Úrsula amolece o coração e se compromete a treinar Aang para que ele seja forte o suficiente para ir embora dali sozinho. Emocionado com essa oportunidade, o garoto abraça as 2 criaturas misteriosas com entusiasmo. Após empurrar o folgado, Úrsula deixa claro que ele será treinado pela grande sábia mais poderosa que existe, ou seja, não serão aceitos esforços patéticos. Por sua vez, Aang promete dar tudo de si. Sem demorar, ela leva um novo pupilo para aprender alguns truques. Ele tá preocupado dela simplesmente jogar ele para cima de um monstro sem ele saber segurar uma espada. Porém, a guardiã explica que o método tradicional, com teoria e tudo, vai demorar demais, e eles não têm tempo para isso. Em outras palavras, Aang será treinado mais na prática do que qualquer coisa. Dito isso, ela manda ele olhar pro fundo do corredor, mas ele não conseguia ver nada por conta do escuro. A mestra ensina que agora ele tem um olho espiritual e que ele tá longe de ser um órgão comum como o dos humanos. O segredo é o rapaz estar ciente disso. Assim que ele fizer isso, as coisas vão mudar. Focando nesse ensinamento, Aang lembra que seu olho esquerdo foi destruído pelo urso, e isso mergulhou ele na escuridão. Porém, Yuri deu a luz a ele, e tudo que ele verá nesse mundo de agora em diante possui a bênção daquela mulher por trás. Pensando nisso, ele sente seu olho espiritual aquecer, e quando ele abre, consegue enxergar nitidamente o corredor inteiro. Feito isso, Úrsula inicia o treinamento para valer, chamando o Gremlin para cima do aprendiz. Na mesma hora, o monstro começa a circular ao redor com toda a sua velocidade inalcançável, deixando Aang apavorado. Segundo Úrsula, ele deve desviar de todos os movimentos desse oponente. O garoto tem certeza que não é capaz, mas a mestra lembra que ele possui o poder da avaliação. Na cabeça do aluno, essa habilidade só servia para checar status e essas coisas, mas como a professora já tinha dito, o olho espiritual muda o sentido de absolutamente tudo que o humano domina, e essa técnica não foge disso. Sendo assim, ele usa a avaliação no Gremlin, e no painel estava escrito que o monstro iria cortar sua orelha direita em alta velocidade. Por conseguir ler, o rapaz até comemora, mas o Gremlin faz exatamente o que estava descrito no painel e deixa Aang jogado no chão, morrendo de dor. Para não deixar o pupilo morrer, Úrsula isola os dois com um escudo mágico e joga algumas gotas da árvore do mundo para curar completamente sua ferida, unindo sua orelha arrancada novamente à cabeça. Por conta dessa água, Aang pode ficar tranquilo e literalmente se matar de treinar, porque ainda que morra, ele não vai morrer de verdade. Então o aprendiz volta à prática e repete o procedimento da primeira vez, lendo o movimento do inimigo, mas não tem como ele reagir a um ataque
desse bicho com seus reflexos atuais. Segundo sua mestra, a resposta tá sempre no olho espiritual, então En foca nesse artifício em busca de uma resposta. Pensando além da imaginação humana, ele foi capaz de lançar a habilidade Reavaliar, que dessa vez não só dizia onde o adversário iria atacar, mas também em quanto tempo. Nesse caso, o Gremlin ia cortar sua perna esquerda em 5 segundos, então ele conta esse tempo em sua cabeça e pula pro lado, assim conseguindo escapar da investida. Como foi a primeira vez que ele desviou de um monstro, ainda mais sendo um rank S, En se distrai de novo para contar pra professora, mas acaba levando uma pancada de foice bem dada nas costas. Úrsula ironiza o fato dele ter baixado a guarda tão cedo, e o pupilo reconhece o vacilo e entende que precisa usar a avaliação tão naturalmente quanto respira, porque só assim poderia enfrentar um monstro tão forte. Quando for capaz de fazer isso, o protagonista sente que seu mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Após isso, o treino prosseguiu, e o garoto evoluiu rapidamente sua esquiva ao ponto de escapar de vários golpes. Em certo momento ele se distrai e leva uma foiçada de novo, mas Úrsula resolve passar pro próximo treino. A partir de agora, En deve derrotar o Gremlin. O garoto reclama que não tem nenhuma arma, então a mestra entrega na mão dele uma espada de madeira feita da árvore do mundo, a pedido da Yuri. Sabendo disso, En agradece mais uma vez ao espírito que o salvou e vai pro desafio. Ao se colocar diante do Gremlin, ele repete todo o processo que decorou até esse momento, mas sente que agora precisa atacar no tempo certo antes de ser atingido. Então ele conta os 5 segundos indicados pela avaliação, mas o monstro escapa. Impaciente, En pergunta o que deve fazer, mas Úrsula também tá de saco cheio e manda o cara se virar. Já que é assim, En tenta segurar a espada exatamente onde o Gremlin vai atacar, para não perder tempo manuseando a arma, só que a estratégia também não dá certo. Com isso, En analisa que esse monstro também pensa para agir e vai esquivar caso veja uma espada à sua frente. Evidentemente, espíritos e humanos não veem as coisas da mesma forma. Com isso em mente, o protagonista foca seu olho espiritual e consegue lançar a super avaliação, que deixa o tempo à sua volta extremamente lento. Com essa vantagem, ele acerta a cabeça do Gremlin com força e derrota o monstro pela primeira vez na vida, por isso comemora abertamente. No entanto, Úrsula dá uma surra no aluno e avisa que é cedo demais para celebrar, porque agora vem uma parte mais difícil. Afinal, o próximo passo do En será derrotar as dezenas de Gremlins espalhados pelo túnel. Na sequência, o aprendiz já tinha dado conta do recado sem grandes dificuldades, mas Úrsula não poderia esperar nada menos do que isso de alguém que porta um olho espiritual. De toda forma, é hora do próximo passo. O aprendiz deve avaliar a habilidade de um Gremlin e roubar essa técnica para ele. En argumenta que só é capaz de avaliar e não de roubar poderes, mas a mestra acha que ele tá falando igual a um amador, porque a habilidade de avaliação sempre foi sobre compreender o poder do inimigo e tomar ele para si, ainda mais com esse olho esquerdo. Sendo assim, En avalia um Gremlin e sente uma dor de cabeça terrível, como se a habilidade do monstro tivesse entrado à força pelo crânio dele. Em seguida, ele testa sua velocidade e se surpreende ao descobrir o que é capaz de fazer agora. Porém, seu corpo não aguenta a rapidez e seus músculos são rompidos após o primeiro pique. Após curar o rapaz, Úrsula conta que isso é normal e que os músculos ficam mais fortes a cada vez que se rompem, ou seja, En deve insistir em correr até calejar o corpo. Tomando esse ensinamento como base, En treina dedicadamente até que seu corpo se elevou a um novo patamar, ao ponto dele se achar pronto para derrubar um urso da morte. Contudo, Úrsula acha que o cara tá ficando marrento demais tão cedo, e isso faz ele abaixar a cabeça e lamentar não ter essa capacidade. Com pena do aluno, a professora deixa ele analisar a habilidade dela. Feliz e curioso, o garoto pergunta qual é o poder dela, então a mulher lança uma bola de fogo em cima do sujeito. Feito isso, ela ensina que usou a bola de fogo com a descartar encantamento, que é a técnica que permite ao usuário invocar magia sem ter que recitar o encantamento. Após o aprendiz se recuperar da magia que sofreu, a mestra solta outra igual. Então, ele faz a avaliação rapidamente e sente a reação em seu corpo, além do feitiço que incendeia seu corpo mais uma vez. Ainda assim, como ele só conseguiu roubar a descartar encantamento, Úrsula lança mais fogo nele para ele aprender essa técnica também. 5 dias depois, após treinar intensamente suas novas habilidades, En desmaiava com frequência por conta da sua baixa capacidade mágica. Quando ficava sem mana, Yuri usava as gotas da árvore do mundo para ele se recuperar e aumentar sua capacidade, mas para ter esse aumento ele precisa esgotar toda a reserva antes. 15 dias depois, En era capaz de atirar 1000 bolas de fogo de uma só vez, além de outras magias de nível médio como a tempestade de vento. Ao analisar seu pupilo nesse patamar, Úrsula anuncia que é hora da revanche. Logo En é levado até um urso da morte e começa a suar feito um porco de tanto nervosismo, mas a mestra garante que é só ele repetir o que faz nos treinos e chuta ele pra cima do bicho. Se lembrando de como foi deixado pra morrer numa caverna, En reconhece que mudou, e isso dá a coragem pra ele lançar várias bolas de fogo, mas ele conseguiu a proeza de errar todas por nervosismo, mas pelo menos isso criou uma cortina de fumaça. Usando isso como vantagem, o garoto usa super velocidade e super avaliação pra deixar tudo bem lento à sua volta. Depois ele acerta o urso em cheio com a tempestade de vento, mas o animal volta pra luta enfurecido. Dessa vez o humano
se concentra e lança 100 bolas de fogo no alvo, e essa saraivada foi o bastante para derrubar o urso da morte. Após fazer isso, Wen até considera que o urso sempre foi fraco, mas repensa e conclui que na verdade é ele que ficou forte. Em seguida, ele pega para si as habilidades do urso, que são a força sobre-humana e a cortadora de aço. Ursula espera que com essas novas técnicas, o jovem ganhe um pouco mais de confiança. Por fim, o que resta é ela derrotar os monstros enquanto Wen avança para a superfície. Em outras palavras, o treinamento dele está concluído. Na volta para a árvore do mundo, a mestra informa, com grande pesar, que ela tem um presente que Yuri mandou dar pro cara. É o restante do núcleo espiritual da árvore do mundo, que Ursula usará para fazer um novo olho artificial pro Wen. O garoto não quer aceitar o presente, porque Yuri já compartilhou parte do poder dela com ele. Então Ursula explica sem paciência que é só um empréstimo de poder, já que tem um encantamento que devolve o núcleo para a árvore depois que o humano morrer. Sendo assim, Yen aceita a proposta. Então a professora aplica o procedimento mágico e avisa que o olho do deus espiritual vai se desenvolver com o tempo. Surpresa ao ver que esse é o olho de um deus, Yen olha em volta e não acha Yuri, até que ela aparece de repente na sua frente. Ele pergunta como ela surgiu do nada e ela explica que veio de dentro do olho dele. Ursula complementa que com todo o núcleo espiritual transplantado para o olho do Wen, ele se torna essencialmente a mesma coisa que a árvore do mundo. Junto disso, quer dizer que a própria Yuri pode residir dentro do olho do garoto. Aliás, sobre isso, a mestra exige que o cara fique bem feliz por possuir um privilégio desses, enquanto Yuri tenta convencer o humano de que ela pode ser bem útil, já que pode curar ele sempre que for necessário. En gosta do que ouve, mas pergunta para Ursula o que ela tá achando disso. Como resposta, Ursula dá uma voadora na cara do sujeito, seguida de uma giratória nas costas, enquanto explica que seu sonho nunca foi confiar sua filha a um lazarento qualquer. Já que é assim, En pergunta por que ela aceitou fazer isso. Então ela conta que Yuri só tem a ela desde que nasceu, nunca teve uma amizade e sempre se sentiu sozinha. Foi por isso que ela deixou que acontecesse a transfusão, porque o En pode até ser um completo bobo, mas tem um bom coração e vai mostrar o mundo pra Yuri com esse olho. Dito isso, Ursula dá como um presente de despedida uma marca mágica na mão do garoto, que possui o feitiço armazenamento infinito. Basta desejar que ele pode armazenar o que quiser dentro desse brasão. Para começar, ela passa uma espada espiritual para ele armazenar, mas antes disso, ela fura o olho do coitado com a lâmina. Depois, enquanto ele rola de dor no chão, a professora anuncia que também dará uma pedra filosofal pro aluno. Ela enfia a pedra goela abaixo no garoto, e isso faz o olho direito dele brilhar. En pergunta o que tá acontecendo, e ela conta que estabeleceu um vínculo permanente entre o olho e a consciência dela. A partir de agora, ela pode ver tudo que En vê, então é bom ele não ficar amiguinho demais da Yuri. Após isso tudo, En se sente pronto para voltar à superfície, e ele pergunta se tem alguma coisa que Yuri gostaria de fazer lá em cima, porque ele quer retribuir tudo o que ela fez por ele. Sem hesitar, a mulher conta que gostaria de ver sua família. Então Ursula aproveita para explicar que originalmente a árvore do mundo era uma única árvore enorme, mas seus ramos e núcleo espiritual foram divididos em 9 partes e se esconderam em masmorras de diversas regiões. Já que assim, En estende sua mão para Yuri e anuncia que os dois vão viajar ao mundo e buscar a família dela. Envergonhada, a garota pergunta se isso não vai dar trabalho, mas ele garante que não, até porque também quer conhecer a família dela. Com isso dito, o ser espiritual se derrama em lágrimas, enquanto a própria Ursula abre um sorriso, dessa vez com a interação entre os dois. Enfim, o humano segue sua jornada rumo à superfície, até que fica em dúvida entre o caminho da esquerda e o da direita, em certa altura. De repente, a voz da Ursula manda ele pegar a esquerda, já que ela avaliou uma rota de fuga para ele, e é só seguir as setas que ela acabou de desenhar. Fora isso, tem um inimigo se aproximando, uma víbora com um veneno nem um pouco sereno. En pergunta se o olho do deus espiritual pode avaliar isso tudo, e a mestra confirma que sim. Algum tempo depois, com a cobra cortada à sua frente, En pondera que agora é capaz de matar até inimigos de rank S com facilidade. Ursula manda o cara parar de se gabar e roubar as habilidades do bicho logo. No meio desse processo, ela conta que ele vai ganhar resistência a efeitos de status e a veneno dissolvente. Acostumada a sentir uma dor sinistra a cada vez que vai pegar as técnicas de um inimigo morto, En já segura a cabeça com força e espera o que tá por vir, mas para sua surpresa, nenhuma dor chega. Yuri aparece na mesma hora para contar que curou o garoto imediatamente, e isso quer dizer que ele nunca mais vai sofrer essas dores. Feliz da vida, En faz questão de dizer que se sente grato por ter conhecido Yuri, e essas doces palavras deixam a garota em estado de combustão emocional. Mais tarde, En se depara com uma porta imensa e ameaçadora, que ele terá que atravessar de qualquer jeito se quiser chegar à superfície. Nisso, Ursula conta que cada masmorra tem um monstro que chamam de chefão, e que cada masmorra é como um ser vivo que consome pessoas, e um ser vivo possui um coração, que pode ser
chamado de núcleo do labirinto. É claro, as dungeons não podem permitir que seus corações sejam destruídos facilmente, e é por isso que elas colocam as criaturas mais fortes para proteger ele. Ao escutar isso, Wayne reflete que Yuri e Úrsula se tornaram fortes o bastante para derrotar monstros de rank S, mas mesmo esses monstros fortes não devem ser comparados aos chefões. Pensando nisso, o garoto começa a tremer, então Yuri surge, segura o punho dele e garante que vai dar tudo certo. Com isso, Wayne reflete que não é mais o cara que foge desesperado, catando lixo enquanto espera pela morte. Agora ele é um avaliador que recebeu a bênção divina da árvore do mundo. Mantendo isso em mente, ele abre a porta e dá de cara com o coração da masmorra, o núcleo do labirinto. Nesse instante, um enorme círculo de invocação surge no chão diante dele e Yuri. Após o processo de invocação, surge uma criatura gigantesca e ameaçadora. Em pede para Yuri entrar no seu olho, enquanto o garoto avança para cima do boss com a convicção de que vai ganhar. Ao mesmo tempo, Úrsula dá dicas sobre como vencer uma criatura desse tamanho. Devido à diferença de tamanho, ela indica que é preciso primeiro se aproximar, o que o humano faz. Em seguida, ela avisa que o humano sofrerá um impacto em 2 segundos. Então Wayne prepara sua força sobre-humana para endurecer os braços e absorver o dano surreal do soco do monstro. Obviamente, o impacto era grande demais para ser uma defesa tranquila, e Wayne ameaça ceder a pressão diante de tal força. Então, Yuri se apressa para curar o garoto. Ao mesmo tempo, Wayne reflete que seu antigo eu já estaria se molhando de medo, mas ele não é mais assim. Nisso, ele aciona o veneno dissolvente na mão do monstro, derretendo ela por completo. Louco de raiva, o monstro usa sua mão esquerda para atacar repetidamente, mas Zen consegue escapar da morte por pouco, embora saiba que não vai vencer essa luta tão facilmente. Falando nisso, Úrsula vê que o negócio não tá indo bem e libera o uso da magia de nível máximo que ensinou pro aluno, porque ele tá com a quantidade de mano bastante para lançar esse feitiço supremo uma vez, pelo menos. Sendo assim, inicia a conjuração da skill, e após alguns segundos, ele arremessa a nova strike contra seu alvo, o que gera uma explosão avassaladora na sala do chefe. Quando a poeira baixa, uma cratera tinha sido feita no chão, com o monstro reduzido a pó lá dentro. En se perguntava se venceu, sem conseguir acreditar que era possível, ao passo que Yuri aparece para dizer que isso foi realmente incrível. Apesar de ter feito o que fez, En reconhece para si que jamais poderia ter vencido sem a ajuda dos amigos. Portanto, ele segura a mão de Yuri e diz que tudo isso foi graças a ela. Úrsula intervém rapidamente e manda o cara avaliar o golem. Ao fazer isso, ele ganha diversas habilidades, como o poço de gravidade e a fortaleza imóvel, mas a professora chama a atenção dele pro núcleo. Ao aparecer ao lado do humano, ela explica que o olho esquerdo dele é essencialmente a árvore do mundo agora, então ela pode se teletransportar para perto dele sempre que quiser. Dito isso, ela observa que esse núcleo do labirinto é igual ao núcleo espiritual, ou seja, a Úrsula pode fortalecer ainda mais o olho do pupilo com esse item. Assim, ela absorve o núcleo e transfere seu poder pro En, que evolui o olho espiritual pro nível 2. Depois de saírem da sala do chefe, a porta se fecha, fazendo En questionar se eles não vão mais poder voltar. Úrsula conta que a perda do núcleo da masmorra fechou a rota para a árvore do mundo, e até o buraco de onde En caiu foi selado. Em outras palavras, ninguém mais pode alcançar a árvore do mundo. Sabendo disso, o trio continua sua jornada até a superfície. Enquanto isso, na cidade, Zoid, o líder do antigo grupo do En, bebia ao lado de 2 companheiros e fingia estar triste por conta da morte de En pros cães do inferno daquela masmorra. Segundo ele, o garoto se sacrificou pelo resto do time. Outro homem pergunta por que um catador de lixo faria isso. Então Zoid finge um surto e manda o cara não chamar ele assim, porque o En foi um cara corajoso que morreu protegendo os amigos. Ao mesmo tempo, por dentro, o Zoid ri da situação, ainda mais porque a única pessoa que sabe disso tá morta, então não pode contar pra mais ninguém. Enfim, ele continua sua atuação dramática diante dos amigos, até que En surge atrás dele e pergunta quem morreu. Zoid cospe sua bebida fora na mesma hora e pergunta como o cara escapou da morte, e ele responde que derrotou os cães. Zoid agarra o ex-companheiro e diz que ele nunca seria capaz de matar aqueles monstros, enquanto um dos amigos pergunta por que o cara não tá feliz, já que aquele que salvou a vida dele retornou vivo. Nessa hora, En aproveita para corrigir que na verdade Zoid e Jolene paralisaram ele e deixaram ele como isca pros cães do inferno. Ao saberem disso, todos os presentes da taverna se revoltam contra a atitude maligna do aventureiro e agridem o rapaz de todas as formas, até que o próprio En protege o ex-líder, argumentando que o importante é que ele ainda tá vivo. Por dentro, En reflete que apesar dos pesares, Zoid foi o único que aceitou ele em um grupo, porque En sempre foi um inútil deixado de lado, e foi por conta desse abandono que sofreu que ele conheceu Yuri e Úrsula. Sendo assim, o protagonista se aproxima do antigo companheiro e agradece a ele por tudo. Com isso feito, todos ao redor ficam de queixo caído com a atitude do homem que foi deixado para morrer, ao ponto de acharem que En não é a mesma pessoa. Dias depois, o garoto ganhou novas habilidades ao derrotar o chefão de uma masmorra perto da capital, além de ter evoluído seu olho de novo, podendo agora ler qualquer coisa escrita. Na volta, ele lamenta não ter encontrado nenhuma árvore do mundo, embora saiba que será bem difícil encontrar alguma. Em meio a isso, o grupo
escuta uma carruagem sendo atacada à frente, então corre para ajudar e elimina todos os inimigos que estavam agredindo os humanos. Após salvar as pessoas, Aang se aproxima para ver se tá tudo bem, e uma garota sobrevivente olha pro rosto do rapaz e se apaixona, então abraça ele com força e o chama de herói. O homem ao lado se apresenta como Jasper, chefe de uma empresa comercial, e informa que a mulher se chama Cláudia von Gaeta, a terceira princesa desse reino. Depois disso, a princesa reúne seus salvadores na sua mansão para agradecer, além de aproveitar para tirar outra casquinha do herói com outro abraço, mas dessa vez Yuri se coloca na frente para impedir. No impulso, ela justifica que fez isso porque é a esposa do Aang, então Cláudia responde que não tem problema, é só ela se tornar a segunda esposa. Para confundir ainda mais a cabeça do protagonista, Jasper também se oferece para casar com ele, ressaltando que é chefe de uma guilda chamada Companhia Ginó. Enquanto ele leva todos os convidados para algum lugar, Aang comenta que os produtos dessa companhia estão em todo lugar. Logo eles chegam numa sala cheia de joias preciosas, e Jasper diz que sua missão é proteger todas as joias do mundo para preservar seu brilho para sempre. Aliás, o homem notou que o olho esquerdo do Aang é espiritual e pergunta se ele já ouviu as lendas sobre isso. Há muito tempo, a árvore do mundo ficava na superfície. Para selar Mektoran, o Lorde Demônio da Calamidade que tentou destruir o mundo, a árvore do mundo usou todo o seu poder e acabou murchando, deixando para trás seus núcleos espirituais. A propósito, Jasper estava procurando por um núcleo desses faz tempo, e de repente surge em sua vida. Por conta disso, ele deseja se casar com o rapaz. Ele já estava pronto para recusar, mas Úrsula puxa ele para um canto e lembra que esse cara tem informações sobre a árvore da vida, além de ter grana infinita. Deixando de lado essa opinião tosca, Aang oferece apenas sua amizade pro Jasper, que aceita numa boa, pelo menos por enquanto. Aliás, o empresário chamou um aventureiro para morar na mansão dele, contando que um dia será o lar do seu novo marido. Tentando manter a seriedade da conversa, Aang diz que é capaz de conseguir o núcleo espiritual e pede pistas sobre onde achar ele. Algum tempo depois, o grupo chega até a masmorra secreta que Jasper mencionou, e Aang espera que uma das irmãs de Yuri esteja ali. A garota parece preocupada, então ele pede para ela se acalmar, porque fará de tudo para elas se encontrarem. Do lado de dentro, o homem caminha até se deparar com um beco sem saída. Então, Úrsula explica que a parede possui um feitiço de teleporte e que Aang poderia entrar na masmorra ao tocar nela. Quando faz isso, o rapaz se depara com uma floresta imensa dentro do labirinto e fica absolutamente espantado com isso. Por sua vez, Úrsula acha que ilusões poderosas estão sendo usadas para alterar o interior. Aang fica ainda mais assustado ao descobrir que tudo isso é só uma miragem, até que ele ouve a voz de uma mulher celebrando a chegada da irmã mais velha. Da mesma forma, Yuri surge e comemora a aparição da sua irmã Pina. Isso é, pelo menos da voz dela, porque Aang não tá vendo a pessoa em lugar nenhum. Yuri explica que Pina é uma garota bem travessa, enquanto a própria observa a dupla através de um oráculo e vê que sua irmã se juntou a um humano. Aliás, Pina avisa que tá esperando a irmã bem no fundão e deseja boa sorte na caminhada. Aang reclama que Yuri veio de longe pra ver ela e pede pra garota teleportar eles, mas ela responde que nem é capaz de fazer algo desse tipo, ou seja, o negócio é vir andando. Inconformado, o homem reflete que realmente o teletransporte não é um feitiço tão comum, porque ele mesmo só viu a Úrsula usar. Nisso, Pina complementa que colocou um monte de armadilhas nessa masmorra que construiu, além dos monstros que estão espalhados à torta e à direito. Em outras palavras, não há garantia de que os dois pimpolhos cheguem inteiros até lá. Ainda assim, Yuri promete se esforçar, mas Pina corrige que quem tem que se esforçar é o namoradinho dela. Morrendo de amores, Yuri pergunta o que fez a irmã pensar que esse cavaleiro é seu namorado, enquanto Aang também aceita o desafio e anuncia que eles deveriam partir agora. Mas como vai ser perigoso, seria melhor que o espírito da árvore ficasse dentro do seu olho. Vendo a confiança do humano, Pina tem certeza de que ele não vai conseguir atravessar, porque dentre as masmorras secretas, a dela é a mais difícil de todas. Portanto, o sujeito deveria fazer um favor a si mesmo e desistir o quanto antes. Sobre isso, Aang responde que não vai ter problemas, mas o espírito promete que ele vai queimar a língua. Pensando sozinha, ela não sabe quem é esse cara ou o que ele tá fazendo com sua irmã, mas seja quem for, ela vai arrancar essa pele de cordeiro dele e revelar o lobo que vive por trás. A propósito, conforme o garoto avança, ela nota que ele nem percebeu um buraco escondido à frente e se prepara para ver ele cair. Mas assim que ele ia pisar na armadilha, Úrsula avisa o que tá pegando e manda ele pular, deixando o espírito travesso com cara de tacho. Feito isso, Úrsula incentiva o pupilo a tirar o desafio de letra. Na sequência, com a ajuda da guardiã, Aang é capaz de escapar das armadilhas impostas por Pina no decorrer da caminhada, fazendo a criatura da masmorra arrancar os cabelos de raiva. No meio da discussão entre Pina e Úrsula dentro da cabeça do protagonista, Yuri se mete no meio e conta que sua irmã mais nova adora entreter as pessoas de sua forma peculiar, embora Aang lembre que alguém poderia morrer nessa brincadeira se desse um passo em falso. Pina fica brava e corrige que não configurou esse labirinto desse jeito e que caso estivesse em perigo real, Aang seria expulso automaticamente. De toda forma, só de birra, ela vai fazer o homem enfrentar um monstro bem poderoso, mas dá a chance dele desistir antes de levar uma surra. Como Aang não desiste, o monstro é colocado diante dele. Então, Úrsula explica que se trata de um aura único.
Uni, um monstro Rank S capaz de girar vários tipos de sementes de plantas. Na mesma hora, a Aura Uni espere um pólen do sono, mas como Wen possui resistência a todos os efeitos de status, isso simplesmente não funciona com ele, deixando Pina se descabelando mais uma vez. Enfim, ele conjura sua espada e corta o monstro no meio sem cerimônia. Depois avalia a criatura para roubar as habilidades Sementes Universais e Jardins Universais. No meio disso, alguma coisa é jogada na cabeça dele, e Úrsula acha que é algum inimigo usando furtividade, porque ninguém podia ser visto ao redor. Pina não entende o motivo do cara não estar sofrendo nenhum dano com os ataques à distância, então ele explica que também possui a habilidade Anular Emboscada. Além disso, ataques normais também não funcionarão contra ele, já que possui a técnica Fortaleza Imóvel. Seja como for, Pina não se dá por vencido e argumenta que por mais que esse cafajeste não possa ser ferido, ele também não é capaz de enxergar suas formigas silenciosas. Porém, Úrsula avisa En que localizou as formigas, então En usa o poço gravitacional com a instrução da mestra e atinge os monstros. Por fim, ele faz a avaliação e rouba as habilidades Furtividade e Ataque pelas costas. A essa altura, Pina já tá gritando de indignação, questionando como esse cara pode derrotar monstros Rank S sem suar a camisa. En explica que Yuri passou alguns poderes roubados pra ele, então o espírito começa a chorar de raiva por conta da sua irmã, que chora de volta por culpa de ter frustrado a caçula. Contudo, mesmo diante dos problemas, Pina levanta seu moral de novo e promete que não vai deixar esse contratempo derrubar ela. Então manda Arachne e o Centauro irem pra cima do humano, mas ele usa super aceleração de novo pra acabar com os dois em um só golpe. Úrsula avalia os monstros mortos por En, que ganha as habilidades Fio de Aço e Fio Pegajoso da aranha, além de tiro com arco mágico e evadir de flechas do cavalo humanoide. Dessa vez, o intruso matou dois monstros Rank S de uma vez só, então Pina começa a sentir que o buraco é realmente muito mais embaixo. Ela pergunta se ele é algum tipo de monstrengo supremo, mas ele responde que é só um humilde avaliador. Enquanto isso, em outro canto da mesma floresta, Zoid caminha exausto até tropeçar na raiz de uma árvore. Inconformado, ele se pergunta o motivo disso tá acontecendo com ele e coloca toda a culpa no En pelo próprio fracasso, como costuma fazer. Horas atrás, quando ele chegou na taverna, os frequentadores olham de cara fechada pro sujeito, que ganhou uma fama depois que descobriram que ele deixou o catador de itens do grupo pra morrer em uma masmorra. Perto do balcão, ele fica surpreso ao encontrar Jolene depois de tanto tempo, mas ela manda ele não falar com ela. Dois homens se aproximam e comentam que ouviram falar que Zoid jogou um feitiço paralisante no En e o jogou aos lobos. Zoid conta que foi Jolene quem jogou esse feitiço, então a maga finge um choro e mente que foi o Zoid quem obrigou ela a fazer isso. O ex-companheiro da mulher tenta argumentar que isso não passa de fingimento, mas todos estão contra o homem de forma irreversível e jogam ele pra fora da taverna. Revoltado, Zoid chuta um barril e diz que todos esses caras fariam o mesmo no lugar dele, mas ainda insistem em julgar ele dessa forma. Sinceramente, o aventureiro só queria que En tivesse morrido pra ele não ter que passar pelo que tá passando, mas tudo que pode fazer agora é enfrentar uma missão solo de alta dificuldade, uma tão difícil que vai melhorar sua reputação quando for realizada. Com isso em mente, o aventureiro aceita uma missão pra caçar um monstro Rank C na masmorra criada por Pina. Por mais que saiba que é bem difícil sair dali vivo, o homem não via outra opção pra recuperar sua credibilidade perante os demais aventureiros da guilda. Ao ouvir um som qualquer, ele toma um susto e quase entra em desespero, mas logo se recupera e toca a parede pra descansar. Feito isso, ele é teleportado sem querer pra floresta onde se encontra En. Ao notar que tá numa masmorra secreta, Zoid sabe que deve encontrar monstros tão fortes quanto aqueles cães do inferno, mas não tem escolha se não provar seu valor. Mas assim que começa sua jornada na mata, ele cai em um buraco escondido cheio de espinhos e tem certeza de que vai morrer durante a queda. Porém, na verdade, ele cai de volta no início da masmorra. Nessa hora, Pina explica pro desafiante que ele não morre nessa dungeon projetada por ela, portanto ele pode tentar de novo sempre que quiser. Sendo assim, o homem alega ter perdido o medo e continua tentando repetidas vezes. Não importando a quantidade de tentativas que fossem necessárias, ele continuava indo em frente, mesmo que fossem dezenas ou centenas de vezes. Após um longo período de fracassos, o aventureiro mantém a pegada, mesmo que já esteja cansado e ferido. Nessa hora, ele encontra um réptil gigantesco no caminho e desembainha sua espada, mas sofre um duro golpe que fere severamente seu ombro esquerdo. Morrendo de dor, Zoid ouve a voz do espírito da masmorra mais uma vez, pedindo para ele avisar se quiser desistir para ser teleportado para fora. No entanto, o guerreiro não quer arregar dessa vez, e sim provar que é capaz, até que o réptil pisa na mão dele e piora a situação. Como não quer pedir a toalha, o aventureiro simplesmente fecha os olhos e espera pela morte, até que um feixe de sangue bate no rosto dele. Quando abre os olhos, Zoid vê um homem cortar a cabeça do monstro Rank S com um simples golpe e agradece pela ajuda. Então, En olha de volta pro ex-companheiro e fica surpreso com a presença dele ali. Ele explica que veio superar essa dungeon e rouba a habilidade quebrador de armas do monstro, enquanto Zoid é tomado pela raiva e humilhação por ter sido salvo pelo homem que mais odeia e despreza na face da terra. En pede pra Yuri curar o ferido, que não entende com quem esse cara tá falando.
falando. De repente, Aang espelha a água da árvore do mundo e regenera os graves ferimentos do ex-parceiro de grupo, então se despede dele por estar com pressa. Assustado, Zói pede pro cara esperar, mas Aang toca a testa dele e aplica a habilidade de desmaiar. Ao passo que perde a lucidez, Zoid ouve o catador de lixo avisar a Pina que ele desistiu e precisa ser tirado da masmorra. Mais à frente, Aang segue até o portão do boss, e Pina já avisa que quem não derrota o chefão não conquista o princesão. Por sua vez, Aang pensava que a árvore do mundo seria selada caso matasse o chefe, e Úrsula completa que isso não será problema, desde que o humano destrua o núcleo do labirinto. Agora sim, o aventureiro compreende e atravessa o portão, chegando a outra selva do outro lado. Ao ouvir o solo tremer, Aang rapidamente flutua para ter uma visão panorâmica do espaço, e Úrsula explica que é como se o inimigo fosse o próprio chão. De repente, uma tartaruga colossal emerge do subterrâneo, fazendo Aang reagir no susto com várias bolas de fogo, que não fazem nem cócegas na criatura. No meio disso, Úrsula sente uma energia familiar no recinto, mas não tem tempo de explicar porque seu pupilo está sendo atacado novamente. Ao ver a bola d'água se aproximar, Aang deixa o tempo lento com a super avaliação e usa a parar no projétil para jogar ele de volta no atacante, mas mais uma vez nenhum dano ocorre. Pensando no que pode fazer para derrotar um monstro tão forte, Aang acaba se distraindo e é esmagado por um pisão. No entanto, a verdade é que ele não se moveu por conta própria, porque já imaginava que esse monstro era apenas uma ilusão. Com essa certeza, ele aciona a habilidade de dissipar com um estalo de dedos, ordenando que o monstro revele sua verdadeira forma. Assim, a tartaruga se desfaz, mostrando que era apenas um pequeno e indefeso animal. O mais impressionante, porém, é que esse bichinho alterava até mesmo a leitura de avaliação de Aang. Agora que pode avaliar ele corretamente, Úrsula fica espantada ao descobrir quem ele realmente é. Sem saber disso ainda, Aang pergunta se precisa acabar com a criatura, e ela insiste que sim, só de birra. O garoto faz um apelo emocional para poupar a coitada, então o espírito traquineiro dá o braço a torcer e finalmente desiste. Sendo assim, o grupo de Aang chega até Pina, que ganha um abraço de Yuri e implica com o humano que torturou ela até ali. Yuri protege o parceiro, então a caçula brinca que a irmã tá caidinha pelo aventureiro misterioso. Depois ela abre o jogo e pede para acompanhar o grupo, porque já cansou de ficar no subsolo. De toda forma, promete dar seu núcleo espiritual para Aang. Todos concordam, então fica decidido que Pina se juntará ao time. Ao mesmo tempo, a tartaruga revela sua forma humana e se apresenta como Kurohime, guardiã de Pina e filha da tartaruga negra das 4 bestas sagradas. Dito isso, ela chama Úrsula de Ursulazinha, deixando Aang espantado com a forma como sua tutora reverencia essa guardiã. Educadamente, ela pede para Kurohime permitir que Pina se junte à equipe. A garota concorda, mas confessa que gostaria de pedir um favor ao Aangzinho. Entregando uma pedra filosofal ao aventureiro, Kurohime explica que também gostaria de acompanhar o pessoal, e essa pedra permitirá que isso aconteça. Além disso, ela revela que sua habilidade é a barreira, algo que certamente será útil na jornada. Como todos concordam, Kurohime pede para Úrsula adicionar o núcleo espiritual de Pina e a pedra filosofal no olho artificial de Aang. Mais tarde, enquanto todos conversam animadamente sobre a expectativa da aventura, Úrsula termina de processar o núcleo e o transfere para o olho de Aang, evoluindo esse olho para o nível 4. Observando os novos membros do time, o garoto sente que as coisas vão ficar mais animadas com mais gente, e o principal é que Yuri parece feliz. Contudo, ainda existem mais 6 irmãs, e cabe a ele encontrar todas elas. Enquanto isso, Zoid desperta no início da masmorra com um pingo d'água caindo sobre seu rosto, e começa a chorar ao perceber que foi salvo pelo ex-catador de lixo do seu grupo. No dia seguinte, Jasper acompanha Aang na venda de itens da missão, porque segundo o nobre, eles provavelmente vão ficar apreensivos com produtos falsificados, mas com ele ali tudo vai ficar bem. Aliás, os aventureiros ao redor ficam surpresos com a presença do rico comerciante de Jasper, que é muito bem recebido pela balconista da guilda. Ela pergunta do que os rapazes precisam, e Aang responde sem graça que gostaria de vender alguns itens que coletou em masmorras, e Jasper completa que depois que essa venda for efetuada, ele mesmo vai comprar esses itens da guilda. A recepcionista pede a identificação do Aang, e fica pensativa quando vê que ele é um mero avaliador rank F, já que é muito difícil que um aventureiro desse nível seja capaz de derrotar monstros. Desconfiada, ela pergunta se Jasper não está sendo enganado. Além dela, os aventureiros ao redor julgam o garoto por ser de uma classe baixa, então Jasper pede pro Aang mostrar os itens que trouxe. Dito isso, o Aang mostra o emblema em sua mão e joga os materiais em cima do balcão, deixando todos de queixo caído, principalmente por conta do crânio do rei imortal no meio da pilha. Ainda assim, pelo fato do nível do Aang ser baixo, todos acreditam que os itens foram roubados, e isso deixa o garoto ainda pior, porque era justamente por esse motivo que ele não queria ter vindo à guilda, para não ser julgado e menosprezado dessa forma. No entanto, uma mulher entra na guilda e manda todo mundo parar com essa palhaçada, porque é muito tolo julgar alguém por sua posição na guilda. E por falar em posição, os presentes ficam em choque quando notam a chegada de Megan, a mestra da guilda da capital. Megan se aproxima e observa o olho diferente que Aang tem, fazendo o aventureiro temer que essa mulher descobriu de cara que o olho é artificial
artificial. No meio disso, a recepcionista avalia os itens trazidos com o olho da verdade e confirma que todos são genuínos, fazendo todos os aventureiros em volta engolirem suas palavras de condenação para cima do jovem companheiro que trouxe os materiais. Jasper aproveita para usar sua reputação e garantir que Anne é forte o bastante para derrotar esses monstros. Então a balconista pede perdão por ter dito aquelas coisas. Megan pede pro garoto perdoar a funcionária, até porque ela vai levar uma bronca mais tarde, já que é muita arrogância crucificar alguém por sua ocupação. Afinal de contas, mesmo que nossos destinos sejam decididos no nascimento, a vida é divertida porque existem aqueles que se recusam a se encaixar nisso. Ao escutar aquelas palavras, Anne é tomado por um sentimento intenso e responde que fica feliz só de descobrir que tem gente como Megan na guilda. A mestra gosta da forma como o cara se expressa e faz questão de deixar isso bem claro conforme agarra ele pelo colarinho, porque Anne é exatamente o tipo de aventureiro que ela quer por perto. A propósito, ela tem a sensação de que os dois se verão novamente em breve, e ao comentar isso ela vai embora. A balconista pede pro aventureiro ficar na sala de espera enquanto os itens são precificados, mas antes disso, Jasper pede pro Anne apresentar os itens que coletou depois de superar a masmorra secreta. Ao escutarem isso, tanto a funcionária quanto os outros aventureiros ficam malucos da cabeça e querem saber quem é esse rapaz, já que derrotar uma dungeon secreta é uma conquista para poucos. Por outro lado, não sendo um grande fã de toda essa atenção, Anne entra em desespero e sai correndo. À noite, ele toma um merecido banho para relaxar e refletir um pouco. Tudo bem que ele odeia ser menosprezado, mas ser bajulado também não é algo que ele admira muito. De repente, Yuri surge de surpresa para comentar o quanto a noite tá linda, e Anne leva um susto por responder sem ter notado que a garota tava ali. Não só ela, mas também Pina dá as caras na água para dizer o quanto o garotão ficou empolgado ao ver sua irmã como veio ao mundo. Anne pergunta o que as duas estão fazendo no banho masculino, e Pina explica que espíritos da natureza não devem ser obrigados a seguir as regras dos humanos. Como se não bastasse, Úrsula chega para punir o humano por ter olhado as partes erradas da sua filha. Por conta disso tudo, o Ence ainda é mais exausto do banho, até que Kurohime aparece por último para conversar com o coitado. Ela confessa que faz muito tempo que não vê esse pessoal tão animado, portanto, foi uma decisão acertada deixar Pina sob os cuidados do homem. Ele pergunta se Pina também é como uma filha para Kurohime, e ela responde que sim, porque os guardiões criaram os núcleos espirituais, e os egos que se instalaram neles são as garotas, ou seja, é como se Kurohime fosse realmente a mãe da Pina. Sendo assim, sendo Kurohime e Pina um desses pares, Anne pergunta se existem outros 6 pares além delas, Yuri e Úrsula. A garota responde que são apenas 7, o que confunde Anne, já que ele ouviu dizer que a primeira árvore secou faz algum tempo. A mulher confirma a informação, mas não é como se o núcleo espiritual tivesse sido completamente destruído. Na verdade, é provável que o primeiro espírito ainda esteja vivo. Equidna, a irmã mais velha, deve estar em algum lugar com seu guardião, mas ninguém sabe onde. Aliás, ninguém sabe a localização das masmorras que contém as outras árvores. Seja como for, Anne não pretende desistir da busca e tem bem claro em sua mente o que deseja fazer. Até porque ele deve muito a Yuri e quer ajudar ela a encontrar sua família. Sobre isso, Kurohime reflete que Anne realmente tem o poder de unir as pessoas, independente da sua força ou outras habilidades que ele venha a ter. No dia seguinte, o herói vai para uma reunião com Jasper para coletar informações e é surpreendido pela presença de Megan. A mestra quer pedir um favor que apenas Anne é capaz de realizar, e ele tem a ver com Behemoth, um dos poderosos dragões ancestrais gerados pelo Lorde Demônio Mikotoran. Depois que o Lorde Demônio foi selado, o dragão se escondeu, mas por algum motivo ele reapareceu apenas para atacar comerciantes e cargas que passavam pela área. Dito isso, Megan quer que Anne enfrente o Behemoth nessa tarefa oficial de rank SS. Jasper avisa de antemão que o garoto pode perder a vida e lamenta pelo fato dele ter dito que não queria se envolver com a guilda. Porém, mesmo assim, Anne aceita o desafio, porque sabe que a guilda tá numa situação difícil. Feliz com a notícia, Jasper afirma que o amigo tem um coração forte e digno do poder que possui, enquanto Megan não podia esperar menos de um homem que gerou um interesse nela. Telepaticamente, Úrsula comenta o quanto o rapaz amadureceu, enquanto a mestra da guilda cumprimenta o jovem e conta com ele. Na cena seguinte, já indo em direção ao objetivo, o aventureiro enfrenta o calor surreal do deserto. Apesar do sofrimento, Úrsula garante que o Behemoth está próximo. Ela ensina que esse monstro é um dragão da terra que pode absorver feitiços, tomando para si o poder mágico, além de ser capaz de transformar o ar em projéteis que perfuram o próprio espaço, as balas em espiral. Ao saber que o monstro absorve magias, Anne imagina que está limitado à sua espada e habilidades. O espírito complementa que durante o dia, o Behemoth fica escondido debaixo da areia, e a função de Anne é arrastar a criatura para fora. Dito e feito, o aventureiro lança uma nova strike na areia e provoca uma cratera fundo bastante para chegar nos confins do inferno. Das profundezas, surge uma criatura querendo saber quem é o humano insolente que usa perturbar seu sono. Logo Anne se vê diante de um ser que jamais conhecia o conceito de derrota. Depois de receber a vida pelo próprio Lorde Demônio, o Behemoth nunca viu alguém mais forte que ele, e
seu poder avassalador é o bastante para subjugar qualquer ameaça que exista nesse mundo. Honestamente, isso deixa o dragão bem entediado. Porém, ainda que tenha certeza de que o humano perante ele seja fraco, o Behemoth viu que Aang é capaz de usar uma magia relativamente poderosa, mesmo levando em conta que feitiços não funcionam contra ele. Trazendo essa informação à tona, o dragão questiona quem um indivíduo pensa que é para enfrentar ele. Aang se apresenta formalmente e confirma que veio derrotar o monstro, que solta uma gargalhada e lembra que foi criado pelo próprio Lorde Demônio em pessoa. Já que é assim, Aang responde que esse Lorde também não deve ser grande coisa. Esse comentário faz o dragão da terra tremer de raiva e lançar balas em espiral contra o oponente, que garante que todo esse esforço do monstro é inútil. Ainda assim, o Behemoth não tem dúvidas de que vai vencer em seu próprio terreno de areia. Porém, à medida que escapa das investidas do adversário, o humano consegue se aproximar e cortar o braço esquerdo do alvo, mesmo sendo tão resistente quanto Orichalcum. Para não deixar barato, o Behemoth se afunda dentro da terra para pegar o garoto desprevenido, e a forte convicção de que seu ataque jamais poderia ser previsto torna o monstro confiante demais. Logo ele ataca por baixo e engole Aang, mas apesar de ter achado que venceu, o aventureiro invoca uma magia que explode a cabeça do dragão. Ainda vivo, o olho destroçado do monstro enxerga Aang e percebe que aquele não é o olhar de um devorado, e sim de um devorador. Ao mesmo tempo, o Behemoth finalmente entende o conceito de derrota. Ainda que completamente esfolado, ele pergunta como o humano conseguiu vencer, e Aang explica que simplesmente lançou um feitiço supremo dentro do corpo do oponente, porque sua avaliação indicou que o Behemoth só pode absorver magia através da pele externa. A propósito, Aang não explodiu junto porque acionou uma barreira logo antes da explosão. Já que os dois estão nesse assunto, o humano questiona se o dragão não viu o feitiço de ilusão que ele usou quando os dois se encontraram, porque depois que o Behemoth foi pro subsolo, ele só estava perseguindo a miragem do Aang. Sem sombra de dúvidas, um monstro realmente poderoso teria notado que se tratava apenas de uma ilusão, ou seja, Aang acredita que o Behemoth perdeu por ser tão arrogante em relação à raça humana. Enfim, ao entender como foi derrotado, o monstro vê seu corpo sendo desintegrado como uma areia negra em direção ao céu, ao mesmo tempo que conhece sentimentos que sempre quis ter o prazer de sentir, como a dor, o sofrimento, a agonia e a derrota. Honestamente, o dragão não achou que seria tão difícil lidar com a sensação, principalmente a da iminência da morte, que se aproximava como um cavalo colina abaixo, conforme ele falava. Após a partida do Behemoth, Ursula pergunta o motivo do humano parecer abalado, e Aang confessa que aquele dragão é de fato perverso, mas tendo sido criado pelo Lorde Demônio, ele se pergunta como o monstro teria sido em outras circunstâncias, e além disso, como o próprio Aang seria se nunca tivesse conhecido a árvore do mundo. Sem paciência para filosofar, Ursula responde que esse monstro jamais mudaria sua natureza e manda Aang avaliar as habilidades do derrotado. Ao fazer isso, o garoto fica impressionado com a qualidade das técnicas aprendidas, incluindo as balas em espiral. Da mesma forma, Iori, Kurohime e Pina chegam para levantar a bola do garoto, mas ele responde que isso só foi possível por conta da força que elas dão para ele. De volta ao reino, Aang atende a um pedido de Cláudia para conhecer o pai dela e sem aviso prévio, o próprio rei surge na sala. Imediatamente, ao ver a aparência amedrontadora do homem, Aang perde os cabelos e se curva freneticamente à frente de Vossa Majestade. No entanto, o monarca demonstra ser uma pessoa bem gentil e tranquila, ao contrário do que o aventureiro imaginava. Sendo assim, Aang senta novamente, e Cláudia, com aquele papo de ser a segunda esposa do garoto, aproveita para abraçar ele. Pegando o gancho, Yuri faz o mesmo para não ficar para trás. Enfim, o rei se mostra feliz por ser sogro de uma figura tão importante no reino, visto que Aang foi o responsável por derrotar o temido Behemoth. Aliás, ele comenta que o rapaz é exatamente como sua filha descreveu, e Cláudia conta que o descreveu como um verdadeiro herói, bonito, habilidoso e humilde, que ainda que seja extremamente forte, jamais age com arrogância. Falando nisso, o rei ressalta que o Behemoth não foi o único feito do guerreiro, que também resgatou a filha dele há alguns dias. Por esse motivo, Vossa Majestade em pessoa se curva perante o aventureiro, que se sente constrangido e pede para ele levantar a cabeça. Afinal, foi graças a Yori que ele foi capaz de realizar tais proezas. Sendo assim, o rei também agradece ao espírito, e por conta da humildade do rapaz em dar os créditos a outra pessoa, o monarca afirma que Aang será alguém muito importante um dia. Por tudo isso, ele presenteia o jovem com um relógio com o brasão real, dando a ele passagem livre para qualquer ambiente dentro do reino. Enquanto isso, nas ruas, o povo conversava sobre o feito de Aang ao derrotar o terrível dragão ancestral Behemoth. Andando por ali, Zoid esbarra em um dos homens que falavam sobre Aang e cai no chão, repleto de ódio, porque onde quer que vá, todas as pessoas só falam do seu ex-companheiro. Por conta disso, o aventureiro acha que deveria ter continuado com seu catador de lixo só para manter Aang por baixo e fraco. Ao escutar isso, um espírito da natureza chamada Eshdna se oferece para ajudar o homem nessa tarefa maquiavélica. Enquanto isso, em casa, Yori observa que a Pina não lavou o cabelo depois do banho, e a Tampinha responde que fazer isso é um saco, e justamente por isso ela pede para a irmã fazer esse serviço.
isso. Boazinha como sempre, Yuri faz o que a garota pede e pergunta se ela acha que o Wen tá bem, já que não acordou até agora. Pina acha que a irmã se preocupa demais, porque até a mãe dela disse que era só cansaço, mas já que ela tá toda preocupada por conta disso, deveria cozinhar algo pra ajudar o homem a se recuperar mais rápido. A loira ama a ideia, então a baixinha já corre pra fazer as compras, ainda mais porque faz uma eternidade que as duas não fazem nada juntas. Yuri pergunta se é uma boa elas saírem de perto do Wen, porque deve ser perigoso lá fora, mas Pina tem certeza que elas não terão problema nenhum. Voltando a Eshdna, de alguma forma ela sabe que Zoid tem raiva de um certo avaliador e tá disposta a fazer algo pra ajudar o homem por um motivo desconhecido. Na cena seguinte vemos Wen flutuando em um ambiente obscuro, quando de repente ouve Zoid mandando ele se mexer rápido. Logo ele nota a cena da caverna junto do seu ex-líder, onde esse chefe tratava o subordinado com desprezo, enquanto o protagonista vive engolindo o sapo. Em outra cena, dessa vez na guilda de aventureiros após uma missão qualquer, Aang recebeu uma quantia pequena como recompensa, mas com um sorriso no rosto. Vendo isso agora, o atual Aang manda sua versão antiga parar de sorrir, porque esse é o pior motivo para fazer isso. Ainda por cima, Zoid mandava o garoto ser grato só por receber alguma coisa, porque pessoas como Aang não valem uma única moeda sequer, já que avaliadores são sempre os mais fracos do grupo e sempre estarão no fundo do poço. Numa próxima cena, Aang vê os cachorros do inferno comendo ele por inteiro e percebe que esse teria sido seu destino se não tivesse conhecido Yuri. Logo o corpo de Aang se reanima para dizer que o garoto teve sorte de ter ganhado esse olho espiritual, não é que ele ficou mais forte em si. Lixos como Aang de uma classe sem valor serão sempre lixo, não importa o que ele faça, porque é sua natureza perdedora que sempre vai se sobressair. Nessa hora Aang acorda gritando do seu pesadelo. Lendo um livro tranquilamente como se o cara não tivesse surtado do nada, Úrsula pergunta se ele tá de boa. Como o humano não sabia exatamente o que tinha acontecido, o espírito conta que ele se exauriu completamente e dormiu por um bom tempo, o que foi uma atitude bem burra, diga-se de passagem. Após pedir desculpas, Aang pergunta onde tá Yuri, e Úrsula informa que ela foi à cidade com a Pina. O garoto fica com medo disso não ser seguro, mas o espírito esclarece que rastreia a localização da filha em tempo real, ou seja, se algo acontecer, ela pode aparecer imediatamente. A propósito, Úrsula recomenda que o homem descanse mais algum tempo, já que teve um sono agitado, então Aang conta que teve um pesadelo, e que conhecer Yuri e Úrsula realmente mudou o destino dele, mas de alguma forma, Aang sente que deveria estar do estômago de um cão do inferno nesse momento, porque a grande verdade é que ele teve sorte e só chegou onde tá por conta da força que os espíritos concederam a ele. No fundo, o avaliador ainda se acha fraco e inútil, exatamente como Zoid disse. Voltando a Eshdna, ela deixa claro que vai ajudar Zoid a se vingar do homem que tanto odeia. Ela conta que Aang possui um olho espiritual, e foi assim que ele conseguiu ser tão forte sem esforço nenhum. Revoltado, Zoid dá um soco no chão por saber que tinha alguma coisa de estranho nisso tudo, porque não tem como um fracote como aquele ficar tão poderoso assim do nada. Dito isso, Eshdra pergunta se o homem também deseja um olho espiritual, e obviamente ele aceita na mesma hora com empolgação. Com um sorriso malicioso no rosto, o espírito mostra o olho emanando seu poder com intensidade, deixando o humano babando de desejo por vingança. Logo ela finca o objeto na testa de Zoid, provocando uma reação bizarra que transforma ele num verdadeiro monstro. Sem se importar com sua nova forma medonha, Zoid dá um salto absurdo e analisa que seu corpo está extremamente leve, como se tivesse deixado uma pesada concha humana para trás, dando lugar a uma força poderosa brotando dentro do seu novo corpo. Sem perder tempo, ele corre por cima dos telhados da cidade, louco para testar sua capacidade, e acaba encontrando Jolene no meio do caminho, então salta na direção dela. Um aventureiro que estava ao lado da mulher saca sua espada ao ver o monstro, mas Zoid devora o homem em um piscar de olhos e pergunta o que Jolene vai fazer agora sem ninguém para proteger ela. Mesmo com aquela voz gruída e modificada, Jolene reconhece que é o seu antigo companheiro de equipe, e pede desculpas no desespero por tudo que aconteceu, e ainda diz que pode colocar a culpa nela mesma sobre o feitiço de paralisia que foi jogado no Aang. Por último, ela diz que poderia voltar a ser mulher dele se fosse poupada, mas Zoid não quis saber de conversa e também devorou a maga. Em outro canto da cidade, Yuri para por um instante e pensa que deveria se esforçar para não ficar sob a proteção de alguém o tempo inteiro, e que ela também deveria retribuir ao Aang por tudo que ele vem fazendo por ela. Em meio a essa conversa com sua irmã, uma explosão acontece, causando pânico da população pela chegada de algum monstro misterioso. Yuri vê um garotinho ferido na multidão e cura ele na mesma hora, mas como tinham muitas outras pessoas precisando de tratamento, o espírito pede para a criança fugir e continuar ajudando o resto do povo. Assistindo a devastação de camarote, Eshdna conversa com Zoid via telepatia e manda ele parar de brincar com os insetos e ir atrás dos espíritos, porque caso o monstro mate eles, ele não terá mais acesso ao poder delas, fazendo o avaliador voltar a ser o fracassado de sempre. Dito isso, Zoid aparece sem demorar atrás de Yuri e prepara um soco para eliminar ela, mas Pina prende a criatura numa barreira mágica para salvar a irmã. Enquanto vê as duas fugirem, Zoid soca a barreira
barreira para tentar fugir, mas Ashdan informa que ele não pode quebrar esse escudo com socos aleatórios, e sim usando o que ele ganhou, o poder oposto ao espiritual, as artes anti-espirituais. Sendo assim, Zoid emana uma energia obscura e rompe o escudo sem dificuldades. Então, em apenas um único pulo, ele alcança os espíritos. Mais uma vez, Pina usa sua barreira para impedir a passagem do monstro, mas usando sua força anti-espiritual, Zoid não só quebra a proteção, mas também acerta Pina em cheio com um soco. Depois disso, com a garota no chão, o monstro agarra Yuri e condena ela à morte por ter dado tanto poder a um inútil como aquele avaliador. Contudo, antes que ela acabasse com a vida do espírito, Aang desfere 2 golpes velozes com sua espada que obrigam a criatura a soltar Yuri. Junto dele, Úrsula e Kurohime dão as caras. Então Aang manda todas entrarem em seu olho e se coloca sozinho à frente do inimigo mortal. Ao usar sua habilidade de avaliação, ele descobre que se trata de uma quimera, mas algumas informações estão incompletas. Úrsula explica que provavelmente é algum feitiço de ocultação avançado o suficiente para enganar até o olho espiritual. Seja como for, Zoid ataca um homem, que se defende com a habilidade a parar, que arremessa o oponente com força em uma casa, mas como se nada tivesse ocorrido, Zoid retorna inteiro ao duelo. Aang abre uma barreira mágica, mas Pina avisa que esse tipo de artifício não funciona contra esse adversário. Usando suas caudas, Zoid quebra o escudo e fere o rival no processo, deixando Aang sem acreditar que sua barreira foi destruída tão facilmente. Rindo disso, Ashdan afirma que essa proteção fraca não serve de nada contra as artes anti-espirituais e que Aang vai morrer ali de qualquer forma. Zoid pergunta se é isso tudo que possui Aang, o catador de lixo, e o humano tenta entender como essa quimera sabe algo dele, mas ao reparar melhor na voz dela, ele entende que é o Zoid na sua frente. Orgulhoso de si, Zoid conta que também ganhou a bênção de um espírito e evoluiu, então soca Aang e joga ele longe. Em seguida, como seu alvo ainda tá vivo, ataca com toda a sua força descomunal, obrigando Aang a recuar diante de um poder tão avassalador. Após o humano ganhar certa distância, Úrsula manda ele matar o monstro antes que morra, mas Aang hesita em avançar porque Zoid ainda é um humano por baixo daquela forma de quimera. De toda forma, Zoid não tem o mesmo sentimento pelo ex-companheiro e continua investindo contra ele. Após destruir uma casa inteira no processo, a criatura se gaba do seu poder, mas despreza o fato de Aang também ser tão forte quanto. Agora, o que ele não entende é porque o avaliador não usa essa força para o próprio benefício. Por exemplo, ele aponta para Jolene e mostra que fez isso com ela por vingança. Com um poder como esse, Zoid sente que tudo que ele teve que sofrer parece tão bobo agora. A propósito, Aang pode pagar de santo o quanto quiser, mas Zoid sabe que o ex-catador de lixo quer se vingar do antigo líder. Revoltado, Aang responde alto e bom som que isso não é verdade. No entanto, a aparição do seu corpo questiona essa resposta tão certa, indagando se o garoto tem certeza disso. Afinal de contas, Aang é de classe baixa e sem valor. Todos tratam ele como uma piada e só chamavam ele de catador de lixo o tempo inteiro. A propósito, a aparição repetia esse apelido desprezível do Aang o tempo inteiro na cabeça dele, forçando o garoto a tampar seus ouvidos, mas em vão. Seu corpo reanimado afirma que Aang é igual àquele monstro diante dele. E Zoid complementa que ele e Zoid não são diferentes em natureza, porque são capazes de fazer de tudo para continuar vivos, sem um pingo de dignidade ou orgulho. Mesmo que tenha ficado mais forte, Aang não passa de um lixo humano, como sempre foi. Nessa hora, Yuri sai do olho espiritual em defesa do seu amigo, corrigindo que ele sempre foi forte e gentil, e não alguém que guarda rancor. Úrsula faz o mesmo e coloca na cabeça do cara que ele ficou extremamente forte, mas não só por suas habilidades, mas também pelo amadurecimento que seu coração atravessou, e que ele tem usado seu poder para ajudar as pessoas que precisam. Ao contrário de Zoid, Aang jamais machucou alguém mais fraco. Pelo contrário, Aang sempre desejou retribuir o poder concedido por Yuri, e essa coragem de fazer o que é certo não foi algo herdado por espírito nenhum, e sim algo que ele sempre teve e cultivou dentro de si. A aparição ressurge e manda o garoto não se deixar enganar, porque ela conhece Aang muito melhor do que qualquer um. Por sua vez, Yuri afirma que se hoje ela pode estar ali novamente e ficar perto da sua família foi porque conheceu Aang. Graças a ele, ela também conseguiu mudar seu destino. Após ouvir essas palavras, Aang fica em prantos e percebe que realmente ficou forte. Mesmo assim, Zoid e a aparição insistem que o humano não passa de um verme inútil, assim como eles, e Aang responde que admitir isso seria muito mais fácil, porque ele sempre achou horrível que tudo nesse mundo é pré-determinado pela ocupação que você tem, e ele era uma dessas pessoas que tinham o pior talento e o pior trabalho. De fato, foram Yuri e Úrsula que fizeram ele forte, e essa força fez o garoto continuar negando quem é. Mesmo assim, esses espíritos da natureza acreditaram nele, e Aang sentiu um grande desejo de retribuir essa confiança ao se tornar o Aang que elas sempre acreditaram. Dito isso, Aang emana uma força espiritual tão potente que devolve sua aparição macabra de volta para as trevas, fazendo até Zoid tremer perante uma energia tão insana. Úrsula se orgulha ao ver que o homem finalmente ganhou consciência e se tornou um guardião de verdade, enquanto Aang promete não hesitar a partir de agora, porque precisa se tornar forte o bastante para proteger a todos. Como o homem reconheceu sua força, Úrsula
Ursula ensina que agora ele é capaz de usar 100% do poder dos espíritos. Ainda crendo em sua força, Zoid ignora o acontecimento e ataca, mas Aang repele o monstro com um soco tão potente que arremessa ele a uma distância inacreditável. Não satisfeito, Zoid volta a investir contra o oponente, que conjura mais uma vez uma barreira mágica, imaginando que esse movimento será inútil como sempre. O monstro achava que iria quebrar esse escudo facilmente que nem das outras vezes, mas foi seu golpe que se demonstrou ineficaz. Ursula explica que a bênção recebida por Zoid parece ser de apenas 10%, ou seja, agora ele é o brinquedinho do Aang, ele não é mais páreo pro Aang. Desesperado, Zoid pede mais poder ao espírito da natureza que o ajudou, e Ashton de fato concede mais força a Quimera, que sofre uma reação ainda mais bizarra no seu corpo. Enquanto baba, o monstro garante que é o mais forte e com essa confiança ele retoma a ofensiva contra Aang, que conjura sua espada e promete acabar com isso, ao emanar uma energia azul em volta do seu corpo. Logo quando Zoid se aproxima, o humano desfere o golpe fatal que desintegra a Quimera de uma vez por todas. Após isso, Zoid se encontra ajoelhado em uma espécie de plano espiritual, até que Aang surge e estende sua mão pro rival. Se sentindo derrotado, Zoid questiona por que Aang continua tentando salvar ele desse jeito, e o ex-catador de lixo responde que não precisa de motivos para fazer isso. Sendo sincero, o perdedor confessa que é exatamente esse lado do Aang que tanto irrita ele, porque continua agindo de forma arrogante quando não passa de um fraco. Sem se abalar com essas duras palavras, Aang ensina que não é errado ajudar as pessoas se você é fraco, e que você não precisa permanecer sem coragem só por não se sentir forte o bastante. Honestamente, ele cansou de pensar o contrário e só viver fugindo, e isso fez com que ele mudasse completamente. E se Aang é capaz de mudar, Zoid com certeza também consegue, e ele pode começar pegando a mão que está estendida à sua frente. Por enquanto, só isso basta. Ao escutar tudo isso, Zoid hesita por mais um momento, mas ao derramar uma lágrima no seu rosto, ele aperta a mão do ex-companheiro. Voltando ao mundo real, Aang analisa que alguém deve ter se aproveitado do coração fraco do Zoid para conceder poder a ele, mas não entende quem fez isso e por qual motivo. Quando a noite chega na capital, Ashton volta até o campo de batalha que se tornou o centro da cidade e recolhe o olho espiritual que deu ao Zoid. Com isso, ela também consegue recuperar os dados de luta do Aang, o que era seu plano desde o começo. Na verdade, a única coisa que estava fora do previsto é que Zoid não morreu. Pelo menos ela selou as memórias dele quando se tornou um demônio, então não tem chance disso vazar. Deixando isso de lado, o espírito reconhece que foi muito inteligente da parte do Aang imbuir o poder de purificação da Yuri no seu golpe de espada. Dito isso, ela pede para Mictoran aguentar firme, porque ela vai trazer esse ser de volta. No dia seguinte, Yuri aborda Aang enquanto ele toma um chá, e envergonhada ela consegue desembuchar e pede na lata para ganhar um beijo. Suando sem parar, o garoto pede para a garota pegar leve com as brincadeiras, mas a dita cuja reafirma sua intenção, porque se trata de um ritual de pacto realizado entre espíritos e seus guardiões. Úrsula aparece do nada para comentar que apesar de ser horrível, é um mal necessário. Segundo ela, Aang tem sido algo como um guardião em treinamento, e por conta disso, a conexão entre ele e Yuri tem sido estável. A garota assumiu todo o fardo de garantir que o humano não sofra, obtendo muito ou pouco poder mágico. Como não tinha percebido isso, Aang se levanta e pede desculpas por estar causando esse incômodo. Úrsula completa que agora que Aang despertou como um guardião, uma conexão adequada foi estabelecida entre ele e Yuri, e o ritual é necessário para reforçar esse vínculo. Já que é um ritual, o homem imagina que deve ser algo como um cavaleiro jurando fidelidade, ou seja, não tem nada demais. Por outro lado, ele vê que Pina e Kurohime estão logo na reta e doidas para ver esse negócio acontecendo, o que constrange o sujeito. Pina dá um toque nas duas e pede um pouco de espaço. Kurohime obedece sem contestar. Quando Pina, é claro, acha que a guardiã mais velha tá de boa demais, mesmo sabendo que um estranho vai beijar sua filha. Úrsula responde que Aang não é um estranho, além do mais, o ritual se limita a um beijo, e se passar disso, ele não passará de um homem morto. Dito isso, Úrsula sai do quarto junto com Pina e Kurohime, deixando os dois pivôs do ritual sozinhos. Como é a primeira vez de Yuri beijando alguém, ela pede pro rapaz ser gentil, então faz um bico com a boca de uma forma quase juvenil. Aang fica assustado porque jurava que seria um beijo na mão, mas como um bom guardião, ele se recompõe e coloca na cabeça que seu espírito tá necessitado. Logo ele se aproxima lentamente, mas o nervosismo faz ele tropeçar e cair de beiço na testa da mulher, provocando um estranho brilho que toma conta de todo o cômodo. Com isso, o homem desenvolve seu olho divino, uma versão ainda mais aprimorada do olho espiritual. Já Yuri tá num nível de felicidade tão estratosférico que só falta ela subir pelas paredes até chegar aos céus. Enquanto isso, Ashton aparece em uma mansão sombria e é recebida por um pássaro humanoide chamado Barão Falco. Ela anuncia que trouxe um decreto do Lorde Demônio,
ordenando que Falco mate En. Mesmo que seja um decreto real, o Barão não entende porque precisa cuidar pessoalmente de um simples primata. Ashtina explica que pode parecer bobeira, mas esse cara é forte o bastante para assolar o dragão ancestral Behemoth. Falco não fica impressionado e ressalta que esses dragões são só um pouco mais espertos que criaturas comuns, e não passam de insetos quando comparados a demônios como eles dois. Dito isso, a demônia bajula Falco, dizendo que é por conta dessa confiança que ela e o Lorde Demônio confiam tanto nesse barão. Claramente, essa bajulação funciona facilmente no pássaro, que fica emocionado ao receber essa atenção. Ashtina se aproveita da situação para deixar claro que apenas ele pode concluir essa missão. Então, Falco se compromete a cumprir o objetivo e entra num portal para o mundo humano. Com sua habilidade Ventos Fortes, o pássaro atravessa o céu numa velocidade tão inacreditável que ele chega a se tornar invisível a olhos nus. Em poucos segundos, ele se aproxima do primata matador de Behemoth e se apresenta formalmente como membro das 5 classes da nobreza demoníaca. Ao anunciar seu desejo por matar o humano, impede pro cara falar baixo, porque a rapaziada tá dormindo. Falco fica bravo com a insolência do cara e ataca En com suas garras pontudas, mas o rapaz dá um tapa na cara do pássaro que arremessa ele pra muito longe. Sangrando pelo bico, Falco não acredita que seu ataque rápido falhou, enquanto En surge diante do demônio alado e menospreza ele por pertencer à classe dos barões, a mais baixa entre os nobres. Com uma bala em espiral, o humano causa um sangramento absurdo no inimigo, que suspeita que essa força avassaladora vem do olho de En. Ao jogar o alvo no chão, En avalia a habilidade de Ventos Fortes e descobre que Falco tá atrás só dele e não das garotas. Então ele libera todas do seu olho. Ao ver o pássaro demônio sangrando no chão, Pina comenta que En realmente virou um guardião de verdade e que já ultrapassou Úrsula em força, mas Úrsula faz questão de empurrar o cara no chão e dá uma chave de perna nele para provar que não ficou para trás. No dia seguinte, En vai até o castelo e reencontra Cláudia, que fica feliz com a presença do pretendente. Ele informa que deseja ver a Biblioteca Proibida, um arquivo gigante de textos exclusivos da família real. Como ganhou um relógio de prata com o emblema da família do rei em pessoa, En agora pode acessar lugares que jamais imaginou. Logo o homem chega na entrada do local desejado e Cláudia informa que apenas aqueles aprovados pelo rei e pela bibliotecária podem entrar, ou seja, ela própria vai ter que ficar de fora. Já o En tem a permissão do rei, mas não sabe como ter a da bibliotecária. Cláudia conta que ele ganha a permissão se conseguir entrar pela porta, então o garoto faz isso e deduz que não tem problema nenhum. Feito isso, ele chama Yuri para o acompanhar, mas o espírito acaba batendo em uma espécie de barreira invisível que impede sua passagem. Úrsula aparece para avisar que o vínculo entre sua filha e o humano foi rompido de repente, e além do mais, ela não consegue se teleportar para dentro da biblioteca. Vendo que nem mesmo Úrsula é capaz de romper essa coisa, En decide ficar alerta e seguir sozinho. Enfim, ele avança e fica em choque ao descobrir o tamanho absurdo daquela biblioteca. Então imagina o trabalho que vai ser encontrar uma pista do que veio achar. De repente, uma garota desconhecida parece cair em alta velocidade daquela altura inimaginável, o que faz En se apressar para agarrar ela antes que caísse no chão. Feito isso, a garota agradece com as pontas das orelhas vermelhas de vergonha, deixando En igualmente sem graça. A garota se apresenta como Alice e explica que estava apenas lendo quando caiu sem perceber. Como bibliotecária, ela sabe exatamente onde cada livro fica, por isso devolve o que ela estava lendo como uma varinha mágica. En agradece a ela por ter permitido sua entrada, porém, mantendo um semblante de tristeza, a garota baixa a cabeça e pergunta por que o homem veio a esse lugar. Ele informa que veio pesquisar sobre masmorras secretas porque ele quer ajudar alguém importante a encontrar sua família. Sendo assim, Alice entrega um livro na mão do humano que contém as informações que ele precisa. Feito isso, ela pergunta se Yuri está bem, deixando En surpreso, uma vez que ele sequer mencionou o nome da garota. Por sua vez, Alice reconheceu o olho espiritual da Yuri, afinal, ela também é um espírito de uma árvore do mundo. Horas depois, na cena seguinte, En tá com suas companheiras em uma masmorra indicada pela bibliotecária, mas ele não acha que esse lugar parece secreto. Yuri não acha que sua irmã mais velha trouxe eles por engano. Então, o humano decide voltar e perguntar pessoalmente a Alice. Aliás, ele lamenta que Yuri não possa ir junto, mas promete dar um jeito nisso. Nesse caso, o espírito fica contente e coloca sua confiança no guardião. Enquanto isso, na biblioteca, a mãe de Alice não entende o motivo da filha estar espionando essa garota com seu olho de 1000 milhas. Fora isso, ela questiona por que ela não deu ao homem o livro sobre a masmorra secreta delas, uma vez que quer ver Yuri e as outras. Na verdade, Alice conta que fica com medo só de pensar em se envolver com o mundo exterior, e como não tem o poder de lutar, tudo que pode fazer é observar de longe. Afinal de contas, o mundo tá repleto de humanos, uma raça que ela não gosta nem um pouco, uma vez que foram eles que mataram sua irmã Ashtina. A mãe argumenta que En não é como os outros, mas entende que talvez a filha não confie totalmente nele. Por falar nisso, há horas atrás, no momento em que Alice tinha revelado que era um espírito de uma árvore do mundo, a mãe da garota apareceu reclamando que a filha nunca avisa quando tem visita, porque o cara nem ganhou um chá de boas-vindas. Ela se apresenta como
a Kahane, guardiã de Alice e filha do Pássaro Vermelho. Aliás, ela vê que a filha tá feliz com a presença desse sujeito e faz questão de ressaltar isso, já que esse era um acontecimento que não se via há muito tempo. Olhando pra cara de tristeza da garotinha, En se pergunta como alguém pode ter visto alegria nesses olhos de Byakuya falecido. Seja como for, ele conta que Yuri e Pina estão esperando do lado de fora, mas a Kahane explica que infelizmente sua filha não poderá encontrar as irmãs, porque esse lugar, embora pareça, não existe dentro do castelo do rei. Na verdade, eles estão numa masmorra secreta completamente separada, sendo que um portal conectando os dois pontos permite viagens de ida e volta. Contudo, o portal delas é bem diferente dos outros. Primeiro, apenas humanos podem passar. Segundo, apenas humanos com autorização do rei e da Alice, até porque esse lugar guarda todos os segredos do país. Em troca de usar o poder mágico da Árvore do Mundo para proteger esse lugar, os dois espíritos podem ficar ali e ler todos os livros que quiserem. Mas se Alice ou Yuri passarem pelo portal, esse pacto que existe há séculos é imediatamente quebrado. Resumindo, se Alice quiser ver as irmãs sem que isso aconteça, En precisa achar essa masmorra de outra forma e entrar pelo caminho certo. En pergunta o que acontece se ele simplesmente tirar Alice dali agora, mas a mãe da garota explica que não é tão simples, porque sua filha é frágil e não duraria muito do lado de fora, além de que é inútil se ela não quiser sair por vontade própria. Já que assim, En pergunta diretamente à garota se ela quer ver as irmãs, e como ela não responde, o humano deduz que o espírito sente medo, embora queira. Afinal, entrar em um novo mundo realmente é assustador, e En diz isso por experiência própria, uma vez que ele mesmo já sofreu com essa experiência e morreu de pavor. Porém, com a ajuda de Yuri, Ursula e as outras, o homem reuniu coragem, e assim como ele conseguiu, Alice também pode dar o primeiro passo, porque caso isso aconteça, ele estará logo ao lado para apoiar essa decisão e levar Alice em segurança até as irmãs. Dito isso, En pede a confiança do espírito e questiona se ela gostaria de ir com ele, mas como a garota continuou sem uma resposta, ele entende que ela não possa confiar em alguém estranho tão de repente, mas se comprometeu a descobrir a localização dessa biblioteca ao investigar as masmorras secretas do livro que Alice passou. Avançando para o momento atual, a Kahane diz que Alice não precisa sair dali se não quiser, mas pelo que parece, ela realmente gostou daquele garoto, já que suas orelhas não mentem um sentimento. Envergonhada, Alice conta que já leu isso em livros várias vezes. Quando olha pra En, seu coração dispara. Ela se sente tão feliz que seu peito dói, e seu mundo preto e branco se enche de cores vibrantes. Sobre isso, a mãe conta que há coisas que não se aprendem só lendo livros, e que apenas a vivência pode nos ensinar. Por isso, ela aconselha que a garota vá com o humano, até porque se algo acontecer, ela sempre poderá voltar. Nesse instante, o próprio En chega na biblioteca em busca de respostas, e a Kahane incentiva a filha a reunir coragem para dar o próximo passo. Logo, Alice afirma que confia no En e confessa seu desejo de ser levada ao mundo exterior. Sendo assim, o homem pega o espírito no colo e leva ela imediatamente pro lado de fora. A Kahane acompanha os dois e mostra o núcleo espiritual da sua filha. Sem ele, ela não pode se afastar dali. Além disso, como a Kahane não pode usar magia de teleporte, ela entrega uma cópia de si pro En proteger a garotinha. Com tudo certo, o grupo parte ao encontro da família dela. Tudo ia bem no início, mas En percebeu que realmente subestimou a falta de resistência física da Alice. Afinal de contas, não demorou muito até a coitada começar a panguar na viagem. Então ele joga ela no lombo e segue o trajeto. Sem poder contar com a ajuda de Ursula, o humano se sai bem perante os inúmeros desafios e derrota as criaturas Rank S que cruzam seu caminho. Em determinado momento, En enfrenta um samurai num confronto bem equilibrado, e percebe que vai perder se responder apenas com técnicas de espada. Por isso, arremessa sua katana no adversário, que desvia do projétil e joga sua própria espada atrás da do En. Com o caminho livre, En avança com seu ataque piscar de olhos, acertando um chute fatal no samurai e dando fim à luta. Diante da reação de surpresa dos espíritos com a força do humano, ele avalia e obtém duas habilidades do rival, corte expansivo e ataque ao sacar a espada. Alice toca o rosto de En, e a Kahane explica que ela tá preocupada com ele ter se ferido. O homem pega a mão da garota e garante que tá tudo bem, deixando a Kahane ciumada e pensando sozinha que esse sujeito é um mulherengo por natureza. Em seguida, o grupo chega até um portão imenso, e En afirma que a partir dali falta pouco pra superfície. Como Alice parece triste, a Kahane acha que ela tá assim porque quando saírem dali, En não vai mais precisar carregar ela no lombo. En garante que pode carregar a garota com prazer quando ela quiser, e isso deixa a garota claramente aliviada. A Kahane comemora o fato da sua filha estar numa comédia romântica ao vivaço. Então Alice dá um jeito de fazer a mãe ficar um pouco menos empolgada ao girar ela no ar violentamente com sua varinha. Horas depois, já na superfície e na mansão de En, Alice finalmente reencontra Yuri, que dá um baita abraço na irmã mais velha após tanto tempo, mas a recém-chegada afasta a garota para não ficar suada com essa pegação toda. Já a Kahane
Nani fala numa boa com Kurohime, e as duas se chamam carinhosamente de Aka e Kuro, respectivamente. Agora, na hora de Aka falar com Úrsula, Aang nota claramente que a hierarquia entre as guardiãs tá falando alto, porque Úrsula tá visivelmente agindo como se a outra fosse a superiora. Enfim, como não conseguiu abraçar a irmã mais velha, Yuri faz isso com Aang e agradece por ter reunido ainda mais gente da sua família. Vendo que Alice está com ciúmes do abraço, Pina implica com a garota de cabelo roxo ao abraçar o garoto na frente dela de propósito, mas deixa vago o braço direito dele para quem quiser tirar uma casquinha. Yuri anuncia que esse será seu lugar, mas Alice se adianta e dá um abração no Aang, fazendo Pina encher mais ainda o saco da coitada. Como o cara pede pra implicante pegar leve, Pina pergunta se ele tá defendendo Alice por estar apaixonado por ela, e essa pergunta deixa todos os espíritos do recinto em estado de alerta, enquanto Aang se vê jogado contra a parede sem mais nem menos. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!